Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é como o medo nos influencia. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, pesquisas, ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia, aliviando o seu sofrimento. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Olhei no cantinho do celular e marcava 19h19. Bacana, Elza Dias Nobuchig, deixei essa mensagem. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Então hoje vamos falar sobre o medo. Então, o que é o medo? Talvez é uma coisa que todos nós já tenhamos sentido em algum momento da nossa vida, né? Então, medo, eu busquei lá no dicionário, lá no Wikipédia, ele diz assim: é uma reação que o medo nos causa em um estado de alerta. E geralmente o medo aparece em nós quando nós nos sentimos ameaçados. E esse medo, que quando nós sentimos ameaçados, ele pode acontecer tanto fisicamente quanto psicologicamente. E essa sensação surge a partir de um estímulo físico ou mental. Então, o estímulo físico é aquele que ocorre envolvendo os nossos sentidos. E o estímulo mental ocorre quando envolve, por exemplo, uma interpretação. Quando temos uma percepção de algo e interpretamos aquela percepção com base nos conhecimentos que nós temos. E o resultado dessa interpretação pode nos causar medo ou não, dependendo da interpretação que nós fizermos daquela situação. Por exemplo, a gente pode ter um medo de perder o compromisso, né? O medo de me atrasar aqui para a live, por exemplo. E também em uma das viagens que eu fiz, em um hotel fazenda, tinha uma tirolesa de 1 quilômetro de distância. Ele era bem alto. E eu não tinha nenhuma intenção de utilizar esse recurso aí da tirolesa, né? De aproveitar essa tirolesa. Mas aí, enquanto eu esperava ali no hotel fazenda, lá perto do lago, eu fiquei conversando com um fotógrafo, que é o fotógrafo que tira as fotos do pessoal que sai das tirolesas. Fiquei 2 horas conversando com ele, um papo cabeça inclusive, e nesse papo cabeça surgiu também a questão da tirolesa. E ele me demonstrou do ponto de vista racional sobre a segurança da tirolesa, as normas que o pessoal do Hotel Fazenda seguia, e depois de conversar bastante com ele, aí eu resolvi andar de tirolesa. Então, antes de eu conversar com ele, eu tinha esse medo de andar na tirolesa, mas depois de conversar, utilizar o meu racional, fazer o processamento de tudo aquilo na minha mente, aí eu parti para a tirolesa. Da primeira vez que eu andei na tirolesa, eu segurei tão forte naquelas cordas, que quando eu cheguei lá do outro lado, minha mão estava até doendo de tão forte que eu segurei nas cordas. Mas eu cheguei e consegui vencer esse medo. E das vezes seguintes foi mais fácil. E das últimas vezes que eu andei na tirolesa, foi bem mais fácil ainda, onde eu pude curtir ainda mais o visual nesse trajeto de 1 quilômetro pelo ar. Bom, um outro estímulo mental que pode surgir em nós é a imaginação. A imaginação também normalmente surge a partir de um estímulo. Por exemplo, se nós escutamos um barulho à noite, ou uma explosão em um transformador da rua, medo por ter acontecido algo com alguém que não chegou no horário que costuma chegar, ou que a pessoa não ligou no horário que deveria ligar, ou no horário que a gente estava esperando. Tem a situação também no medo quando nós estamos em algum lugar estranho, ou medo de estarmos perdidos e ficarmos com medo de não conseguirmos encontrar o caminho de volta. E algumas pessoas se divertem com essa sensação de ficar perdido.
E tem pessoas que se divertem mesmo com essa sensação de ficar perdido. Quando entro naquele brinquedo chamado labirinto. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10, 12 anos de idade, nós fomos brincar em um desses brinquedos em um parque de diversões. E esse labirinto que tinha lá naquele parque, ele era feito com paredes de vidro. Então todas as paredes eram de vidro e dava para nós enxergarmos quem estava lá dentro, e quem estava lá dentro também conseguia enxergar quem estava do lado de fora. Então é um brinquedo que as pessoas entram com aquela sensação gostosa de se sentir perdido. Eu entrei e eu consegui sair daquele labirinto em mais ou menos 1 minuto ou 2 minutos no máximo, não durou mais do que isso. É que eu tentei utilizar uma técnica e funcionou. Eu entrei nesse labirinto e fui sempre andando à direita, 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 e de repente eu saí. Achei interessante. E isso enquanto o pessoal estava tudo perdido ali dentro, eu já estava do lado de fora do labirinto. Já falando pro pessoal, é fácil sair, é porque eu já tinha saído, né? Mas como eu não sabia em qual posição eles estavam, não tinha como indicar para onde eles deveriam ir. Mas também é um brinquedo que nós às vezes brincamos com aquela sensação boa de se sentir perdido. E um outro estímulo mental que pode acontecer é com relação a crenças. Quando nós acreditamos em algo, seja porque nós vimos e interpretamos de uma forma, ou quando alguém nos diz alguma coisa e nós passamos a acreditar naquilo. Por exemplo, tem aquelas lendas urbanas inclusive. Tem outras lendas, como por exemplo, tomar leite e comer manga, diziam que fazia mal. Então, para eu testar, eu ainda criança ainda, né, não acreditava nessas coisas, eu queria testar. Aí eu resolvi tomar leite e chupar uma manga. Não deu problema nenhum. E só para ter certeza, depois eu repeti mais algumas vezes e não deu mais nenhum problema. Então percebi que para mim, pelo menos, tomar leite e comer manga não fazia mal. Tem uma outra crença também, que algumas pessoas acham que Deus castiga, até chegar no momento onde nós temos um determinado conceito de Deus e vamos entender que Deus não castiga ninguém. E Deus, como um Pai generoso, amoroso, bondoso, Ele ama a todos nós. Então, como o medo age em nós? Bom, o medo inicia uma reação química. Então, cada vez que nós sentimos medo, o medo inicia uma reação química no nosso organismo, produzindo uma sequência de substâncias que são lançadas no nosso corpo físico. E o medo também pode se transformar em uma doença, se esse medo ele permanecer durante muito tempo. E aí, nesse caso, é recomendado buscar um auxílio profissional adequado para tratar essa doença. E também tem as situações em que o medo começa a comprometer as relações com outras pessoas e causar até sofrimento psicológico, que permanece durante um certo tempo. Então também é recomendado buscar um auxílio profissional adequado para isso também. Então existem algumas pesquisas científicas, por exemplo, eu venho comentando em algum dos vídeos, as pesquisas realizadas por Paul MacLean, que ele era neurocientista, realizou várias pesquisas. Em 1968 publicou seu primeiro trabalho e em 1970 publicou o livro chamado O Cérebro Trino em Evolução. E desde então vários outros neurocientistas vêm realizando pesquisas nessa área da neurociência. Então eles nos comprovam que o medo é uma resposta que nós damos por um comportamento de sobrevivência. Então o medo ele é bom para nós porque ele ajuda a nossa sobrevivência. Então o medo faz com que o nosso organismo produza substâncias para que nós possamos lutar ou fugir diante daquela situação de medo. Só que quando nós passamos corriqueiramente por situações que nos causam medo, podemos ter esses distúrbios físicos ou distúrbios psíquicos que eu comentei também. Então todos esses estímulos provocados pelo medo, eles envolvem o nosso sistema reptiliano e o nosso sistema límbico.
O sistema límbico é o nosso sistema emocional. Então, para quem não viu os outros vídeos referentes a esse comentário do cérebro trino, nós temos no nosso cérebro 3 níveis de cérebro, de sistemas, né? Um desses sistemas é chamado de cérebro reptiliano, que está presente em todos os répteis, e nós também temos. E acima desse sistema reptiliano nós temos um outro sistema chamado sistema límbico, ou sistema emocional, que aí no caso os mamíferos superiores e nós temos. E então quando nós estamos envolvidos em uma situação de medo, esses 2 sistemas eles são ativados. Então, para que nós possamos lidar com o medo, é necessário nós ativarmos um nível superior a esses níveis do sistema reptiliano e do sistema límbico, que nós chamamos de neocórtex, que nos permite raciocinar com lógica, com razão, para não deixarmos ser envolvidos apenas pelas emoções. Então, nos momentos de medo, se nós começarmos a raciocinar, passamos gradativamente por um processo de reestruturação dos nossos conhecimentos. E aí, nesse momento, ocorre a nossa reaprendizagem, ou a nossa ressignificação, que nos permite analisar o que nós conhecemos e também ver do que nós conhecemos o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, fazemos uma análise daquela situação, com base no conhecimento que nós adquirimos, vamos ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido. E aprendemos coisas que nós não sabíamos. E esse processo pode ocorrer, por exemplo, quando estamos conversando com alguém, expressando nossos sentimentos, onde durante a nossa fala, a resposta vai aparecendo em nós mesmos. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, em uma situação em que eu estava com uma dúvida, enquanto eu estava conversando com uma outra pessoa, a resposta veio para mim mesmo. Eu mesmo consegui encontrar a resposta enquanto eu falava. E existem alguns outros momentos que é necessário ter um contato com uma outra pessoa e a outra pessoa nos passar a experiência dela, ou passar uma orientação para que nós possamos superar aquela situação de medo, ou entender melhor aquela situação de medo. E tem casos também onde passamos por um longo tempo e não conseguimos ter controle sobre o medo. E aí, nesse caso, é necessário ter um apoio profissional adequado para essas situações. Então, com tudo isso, aquela reação que antes gerava em nós um estado de alerta para o nosso organismo, depois da reaprendizagem, essa reação passa a ser mais equilibrada em nós. Eliane Figueiredo escreveu: geralmente ajo muito pela emoção e isso me prejudica muito. Estou tentando mudar essa situação. Que bacana, Eliane Figueiredo, que foi quem comentou agora. Quando nós agimos muito pela emoção, geralmente as consequências que isso traz não são muito boas, né? Então é bom cada vez mais nós começarmos a utilizarmos o nosso raciocínio, o nosso neocórtex, para controlar as nossas emoções, ou controlar os nossos sentimentos, né? E assim nós vamos lidando melhor com as situações do nosso dia a dia. Mas essa mudança não acontece também da noite para o dia. É um exercício contínuo. Valdelísia Moraes Lima escreveu: quando o medo do futuro nos causa dor, como explica isso? Geralmente o medo do futuro ele gera em nós ansiedade, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então uma coisa que nós podemos fazer com isso é ver, com relação aos medos que o futuro nos provoca, quais são as coisas que nós podemos ter controle. E nas coisas que nós temos controle, nós podemos tomar ações sobre isso. E nas demais coisas que nós não temos controle, é importante também ter a confiança de que Deus nos colocou no lugar e Ele nos quer o bem. Então é importante a gente lembrar e a gente confiar em Deus nessas situações, com relação ao medo do futuro. Ou tem alguma coisa específica relacionada ao futuro que te causa dor.
buscar, principalmente nessas situações que causam medo para nós, o mais importante também é nós buscarmos o aprendizado em cima daquela situação que nós estamos tendo. Então Maria Delma Menezes escreveu: para mim, estresse emocional me deixou com medo. Estresse emocional. Essas situações de medo realmente provocam estresse. E essas situações de estresse fazem com que vários tipos de substâncias sejam produzidas pelo nosso organismo, e essas substâncias elas servem para que nós possamos ser irrigados no nosso corpo físico com sangue e com oxigênio também, para que nós possamos tomar uma ação, né? Então nosso corpo reage de uma forma para que nós possamos tomar uma ação de lutar ou fugir. Com relação ao medo, existem alguns pontos positivos. Existe ponto positivo com relação ao medo? Sim. Então, cada tipo de medo faz com que nós possamos produzir um meio de adaptação. Então, por exemplo, quando era criança ainda, brincava com carrinho de rolimã. Então, eu tinha medo de não conseguir parar o carrinho de rolimã. Então, o que normalmente era usado para parar um carrinho de rolimã? Chinelo, O chinelo, a borracha do chinelo. E aí depois um amigo meu instalou um freio feito de madeira e com borracha pregada nessa madeira, e ela ficava presa no carrinho para a gente poder frear. Então, conforme a gente vai tendo os medos, vão surgindo através da nossa criatividade os meios de adaptação com relação àquele medo. Então existem, por exemplo, em fábricas, em escritórios, existe aquela questão lá do controle do incêndio, o medo de incêndio. Então, com o medo de incêndio, surgiu um maior controle para prevenção do incêndio, para as pessoas tomarem cuidado com o incêndio, tanto que é proibido agora fumar dentro dos escritórios, fumar dentro das fábricas. Então existe um maior controle com relação à prevenção, à detecção do princípio de incêndio, a ação que pode ser feita num princípio de incêndio, e as definições de rota de fuga e treinamentos. Então sempre quando surge um medo, surgem diferentes meios de adaptação, e é importante também nós treinarmos esses diferentes meios de adaptação para que aquele meio de adaptação se torne fácil de ser usado por nós. As pessoas, por exemplo, antigamente tinham medo de sofrer uma picada de cobra no meio da mata, Então, com o tempo, foram desenvolvendo proteção com roupas e calçados adequados e treinamentos também. Então, o medo, o lado positivo do medo é que ele produz em nós um mecanismo de aprendizagem através desses meios de adaptação que nós produzimos, que além de preservar a sobrevivência, nos auxilia no nosso processo evolutivo, onde nós utilizamos a nossa inteligência, o nosso raciocínio e também utilizamos o nosso conhecimento para criar esses meios de adaptação diante daquilo que antes nos provocava medo e agora nos provoca respeito com os meios de adaptação que nós produzimos. Então, uma vez que nós produzimos um meio de adaptação, nós precisamos treinar aquele meio para que quando ocorrer outras situações, aqueles meios de adaptação sejam mais fáceis de serem usados. É a questão do meio de adaptação se tornar um hábito. A Sueli Hipólito escreveu: o medo repentino, aquele que vai além da prudência, penso ser algo sugerido pelo plano espiritual. Mas como discernir isso? Vamos ver se no decorrer das próximas falas aqui eu consigo ajudar a responder essa pergunta, Sueli. Medo repentino, aquele que vai além da prudência, Ou tem alguma situação especial para isso? Algum exemplo que você possa dar, para esse medo repentino? Porque geralmente o medo repentino ele surge por algum motivo, Alguma coisa causou aquele medo. Nádia escreveu: eu tenho uma personalidade muito forte, não consigo ficar com mimimi e as pessoas falam que sou durona. Isso às vezes me incomoda. Que posso fazer para mudar isso?
Bom, quando nós temos, por exemplo, uma personalidade muito forte com relação a isso, né, o que a gente pode fazer é nos permitir expor as nossas fragilidades, porque geralmente quando nós nos colocamos numa posição de durão ou de durona, nós estamos expondo apenas o nosso lado forte, mas todos nós temos o nosso lado frágil. Então uma coisa importante é começar a praticar cada vez mais a nossa fragilidade, expor as nossas fragilidades. E conforme nós vamos expondo as nossas fragilidades, nós vamos aproximando as pessoas de nós, porque as pessoas veem que nós somos tão normais quanto elas. Então a fragilidade aproxima as pessoas. Então isso é um ponto, também uma sugestão que eu te dou aqui, Nádia, que você não precisa ser forte todo o tempo. Nos momentos de fragilidade você pode também compartilhar os seus medos com as outras pessoas. Então isso é uma questão de prática também. Vamos nos tornando mais leves a cada dia. Então quando nós não temos medo de expor os nossos medos, nós conseguimos fazer com que as pessoas nos vejam como pessoas normais também. A questão que pode surgir é como aliviar os fantasmas do medo. Então, a conquista da nossa fé, e a fé vem lá do hebraico, fides, que significa fidelidade, confiança. Então, a conquista da fé é a base para nós aliviarmos os fantasmas do medo. Espero que eu esteja começando a responder a sua pergunta, Sueli. Então é a conquista da fé. Então, com base na confiança em que nós fomos colocados em uma situação, e se nós entendemos que nada acontece por acaso, essa situação que nós fomos colocados tem o envolvimento da sabedoria divina. Então ela tem uma finalidade, e não é para nos punir ou para nos fazer sofrer. A finalidade é que nós tenhamos algum aprendizado com aquela situação. Daí a importância da confiança, da fidelidade a Deus e ao universo também. Porque Deus não distribui sofrimentos para as pessoas. Deus dá corretivos sábios, e todo corretivo dado de forma sábia nos aperfeiçoa. Então, eu espero ter começado a responder a sua pergunta, Sueli, ou se respondeu a sua pergunta do medo repentino, aquele que vai além da prudência, né? Penso ser algo sugerido pelo plano espiritual. Então, como discernir isso? Então, essa questão aqui, né? Ter o entendimento em que nós não somos colocados numa situação por acaso. Então, cada vez mais é importante nós conquistarmos a nossa fé. Quanto mais nós conquistamos a nossa fé, mais temos a confiança de que Deus nos colocou numa situação para nós aprendermos alguma coisa. Então, quanto mais conhecimento útil nós adquirimos, mais ferramentas nós teremos para lidar com as situações que poderiam gerar medo em nós. Então, se estamos em busca de um conhecimento mais elevado, devemos estar sempre aprendendo, devemos estar sempre nos instruindo, sempre aperfeiçoando o nosso pensamento e as nossas palavras com pensamentos mais nobres e utilizando palavras mais nobres, mais adequadas também. E devemos sempre procurar pela verdade e analisar essas verdades e ver como que se aplica também na nossa vida. Tudo isso serve para lapidar a nossa inteligência. Só que para isso nós precisamos exercitar a moderação, o equilíbrio e a prudência. A moderação, porque todos os exageros ou todos os excessos nos levam ao desequilíbrio. E todo excesso que nós praticamos denota uma certa carência da nossa parte. Então a moderação no nosso comportamento pode nos remeter à diplomacia. Aí eu busquei no dicionário o que é agir com diplomacia. Agir com diplomacia significa agir com respeito pelo próximo, de uma forma pacífica, mesmo nas mais variadas situações da vida.
Então, qual a importância de nós procurarmos agir com diplomacia? Ponto interessante, quando nós começamos a agir com mais respeito pelo nosso próximo, de uma forma pacífica, nas mais diferentes situações da vida, melhora os nossos relacionamentos interpessoais. Isso é bacana, mas principalmente melhora os nossos conflitos pessoais, os nossos conflitos interiores. Quando nós usamos uma pseudo-diplomacia, tentando ocultar o rancor, ocultar o ódio, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, pois estamos estamos ocultando esses sentimentos. E se nós não estamos trabalhando com esses sentimentos, nós não estamos procurando entender o significado desses sentimentos, a qualquer momento nós podemos explodir, e as consequências de uma explosão são muito desastrosas. Então, quanto mais conhecimento, maior deve ser a nossa responsabilidade e maior deve ser também o nosso equilíbrio. Porque o conhecimento que é utilizado para destruir, que geralmente isso é usado quando nós estamos com medo, nós destruímos as coisas. Então, quando acontecem essas situações, aumentam as nossas dívidas perante o outro, perante a natureza e perante o universo que nos cerca. Então é importante nós utilizarmos o nosso conhecimento com responsabilidade e com equilíbrio. É importante lembrar também que quase todos os nossos desequilíbrios foram originados pela falta de moderação da nossa parte, quando achamos que nós aprendemos alguma coisa. Então é um risco também quando nós começamos a aprender alguma coisa, quando nós começamos a adquirir conhecimento. Então, quando nós começamos a adquirir conhecimento, se nós não temos moderação, podemos produzir desequilíbrios. Então a moderação vai exigir de nós paciência, compreensão e fraternidade. Então, se nós sabemos de alguma coisa, não devemos ensinar os outros menosprezando as conquistas das outras pessoas. Só porque nós sabemos um pouco mais, ficar desprezando as outras pessoas por causa disso. Então nós não devemos agir dessa forma, que vamos criar desequilíbrios, onde nós estamos nos colocando numa posição superior. E a ideia é compartilhar de igual para igual aquele conhecimento. Então, vale compreender a característica de cada pessoa e, antes de tudo, entender a pessoa no momento em que nós estamos compartilhando essa experiência. Então, o conhecimento também não é tudo. É necessário nós colocarmos o conhecimento em prática. A Sueli escreveu: refiro-me aos relacionamentos conjugais, ao medo repentino de alguma coisa que aconteceu. Não sei, medo da pessoa que convive com a gente, um medo repentino com a pessoa que convive com a gente. De repente pode ser algum lampejo lá do passado, alguma coisa que aconteceu em vidas anteriores, ou mesmo nessa vida, pode ter provocado uma reação de medo, alguma situação, algum gatilho mental que esteja sendo disparado, que esteja provocando aquele medo. Então é importante nessas situações em que, quando nós temos uma reação repentina de medo diante de uma outra pessoa que convive conosco, nós procurarmos entender qual foi o gatilho mental que despertou aquela reação de medo. O que foi que provocou aquela sensação de medo, aquela reação de medo repentino. Então, conforme nós vamos trabalhando essa reação repentina, vamos trabalhando os gatilhos mentais, vamos entendendo por que nós ficamos daquele jeito e descobrindo por que nós ficamos com medo, nós podemos trabalhar em nós aquele medo que foi provocado. Então, a raiz de tudo isso é quando o medo acontece de forma repentina, existe um gatilho mental envolvido. Então é bom analisar o que está disparando aquele gatilho mental e procurar analisar em nós, para que nós possamos trabalhar aquele sentimento, aquele gatilho que foi disparado. Enói Alexandrina escreveu: a vida é um exercício constante de aprendizagem. Exatamente.
Cada minuto da nossa vida é uma oportunidade de aprendizado. Então, se nós pararmos em cada minuto e percebermos o que está acontecendo à nossa volta, podemos ter muitos aprendizados. É que na vida corrida que nós temos, às vezes não percebemos os detalhes. Mas sempre nós temos algo a aprender, em todos os momentos. Então basta nós pararmos um pouco, serenar um pouquinho a mente e perceber aquilo que acabou de acontecer conosco. Qual o aprendizado que temos naquilo? Ou se não aconteceu nada, se estamos admirando alguma coisa, o que aquilo tem para nos ensinar? Então a vida é um exercício constante de aprendizagem, sim. Obrigado pelo seu comentário, Enói Alexandrina. Maria de Fátima Mazuca escreveu: em 1984, quando minha filha, que tinha 1 ano e 9 meses, ficou muito doente e o médico nos desenganou. Eu e meu marido rezávamos e chorávamos muito. Em uma noite, o homem falou comigo em meu sonho: não chore mais, você vai ter outro filho. E eu respondi: não posso ter filhos. Eu fiz laqueadura, mas ele insistiu: você vai ter, e acrescentou: ele vai ser loiro e de olhos azuis. Em novembro de 1984, minha filha morreu e eu queria adotar uma menina. Encontrei uma mulher grávida e ela queria dar a criança. Tudo certo, mas nasceu um menino. E a vizinha dela veio em minha casa e falou: é um menino. Ele é tão lindo, bem loirinho, de olhos azuis. Me arrepiou dos pés à cabeça. Eu me lembrei do meu sonho. Hoje ele tem 25 anos. Olha que bacana, Maria de Fátima. Então existem situações assim, que às vezes quando vem, por exemplo, esse tipo de mensagem e nós não acreditamos, às vezes não existe a possibilidade de ter filhos, eles vêm por outros meios, outros caminhos. Importante lembrar que todos nós somos adotados. Todos nós somos adotados. Alguns de nós somos adotados antes de reencarnar, quando os nossos pais nos adotam antes de reencarnar, e outros nos adotam depois de reencarnar. Então todos nós somos de alguma forma adotados. Então muito bacana a sua experiência de vida aqui, Maria de Fátima. Muito obrigado por compartilhar essa experiência. Então, muito provavelmente, a sua filha que viveu poucos anos aqui na Terra, né? Ela cumpriu a sua etapa naquele momento de vida. Era aquele momento de vida que ela tinha que cumprir. E logo veio a mensagem para você, reforçando que você teria um outro filho. Muito bacana. Muito obrigado, Maria de Fátima. Sueli Hipólito escreveu: obrigada, aclarou minha mente. Obrigada, Sueli. Então, quando nós somos submetidos à luz do conhecimento, é necessário que nós incluamos a fé e também a bondade nas nossas ações. Porque a fé sem bondade também pode causar muitos danos. Por esse motivo, o estudo se faz necessário em todos os momentos da nossa vida, auxiliando o conhecimento à confiança, realizando o melhor que nós pudermos, auxiliando no bem e termos discernimento nas coisas que nós realizamos. Então é nós agirmos com fé e também com bondade. Então, embora nós devamos caminhar sem medo, não podemos nos deixar levados pela imprudência. E por outro lado, quando o nosso coração está medroso, nós paralisamos as nossas ações. E quando nós não fazemos nada, não produzimos, estagnamos. E logo vem a dor para fazer com que nós tomemos alguma ação. Então, para que nós possamos ir em busca do equilíbrio, devemos fugir dos extremos. Então, os extremos, os exageros são perigosos, né? Pois as ações extremas nos levam à desarmonia, à violência, à perturbação e até à morte. Como surge em nós o espírito do medo? Não foi Deus quem colocou o medo em nós. Ao invés disso, Deus nos ensina o fortalecimento, o amor e a moderação. Então, o fortalecimento dos nossos valores morais, o amor que gera as ações no bem e a moderação que estabelece em nós
o equilíbrio. Quando nós queremos receber uma recompensa sem ter o devido esforço, nós estamos abandonando a responsabilidade. Podemos até receber algumas recompensas, mas não adquirimos a competência suficiente para merecer essas recompensas. E assim, nós seguimos no campo da ignorância, do desconhecimento. E o desconhecimento é um dos componentes que provoca em nós o medo. E vemos que muitas vezes nós mesmos geramos em nós esse clima de medo, onde se desenvolvem outros monstros, como o egoísmo, a discórdia, o desespero, a crueldade, o cultivo de enfermidades. Então tudo isso pode surgir através do medo que nós mesmos geramos. Então, conforme nós vamos conquistando níveis cada vez superiores de competência, as nossas recompensas vão sendo uma consequência desse esforço que nós fazemos de galgar níveis superiores de competência. E quando nós nos envolvemos em ideias paralisadoras do medo, lembremos o que Deus concedeu a cada um de nós: fortaleza, amor e moderação, para que nós pudéssemos investir no nosso próprio aperfeiçoamento e podemos seguir com luz no nosso coração e paz também na nossa consciência. Então, onde nós podemos encontrar recursos para nós aliviarmos os nossos medos? Em todos os cantos não faltam recursos para que nós possamos aliviar os nossos medos, para nós nos reerguermos, para nós nos elevarmos e também para nós nos aprimorarmos. Por exemplo, se nós estamos na ignorância, no desconhecimento, surgem os instrutores para nós. Quando nós estamos desesperados, surgem os orientadores. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, sempre temos auxílio de pessoas que aparecem na nossa vida, até de forma anônima, e eles nos ajudam. Então, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo há muito tempo, eu fazia uma viagem lá por Canoa Quebrada, lá no Ceará, uma praia lá do Ceará, e foi um final de semana que eu passei ali porque eu estava em trabalho em Fortaleza. Então no final de semana eu viajei para Canoa Quebrada e no domingo, no final da tarde, tinha um caminhão que levaria de volta de Canoa Quebrada até a rodoviária da cidade. Aí estávamos todos em cima do caminhão e eu lembrei que tinha esquecido alguma coisa na pousada. Eu desci correndo para pegar aquilo que eu tinha esquecido lá na pousada e pedi para segurarem um caminhão para mim, porque era o último transporte que tinha da cidade até a rodoviária. Fui buscar o que eu tinha esquecido lá na pousada e quando voltei, cadê o caminhão? E era o único meio de transporte que eu teria para voltar para lá. E assim eu comecei a perguntar para as pessoas, né, como que eu podia voltar lá para a cidade, para ir para a rodoviária, porque eu tinha um ônibus para voltar para Fortaleza, porque na segunda-feira eu ia trabalhar, né? Eu tinha que estar em Fortaleza no domingo à noite para na segunda-feira de manhã estar trabalhando. Até que em um determinado momento apareceu uma pessoa e me concedeu uma carona. Ele estava indo lá para a cidade e ele me deu essa carona de Canoa Quebrada até a rodoviária. Ele me deixou na rodoviária. Aí eu perguntei para ele, quanto custa? Ou quanto custou? Ele falou assim, o que eu te dei foi uma carona, não foi? Carona não se cobra. Então essa foi uma das situações em que eu estava numa situação e que apareceu uma outra pessoa para me ajudar. E foi uma pessoa anônima que apareceu na minha vida. Então agradeço a ele ainda até hoje, porque ele me deu essa carona e eu pude voltar para Fortaleza, pude pegar o ônibus de volta para Fortaleza. Então essa foi uma das várias situações. E tem inclusive um amigo meu que gosta de fazer caminhadas, essas caminhadas longas que duram vários dias, e é o assunto preferido dele. E nas conversas, em uma das conversas que nós tivemos, ele comentou que nos trajetos que ele faz, sempre ele tem a ajuda de pessoas nessa caminhada que ele faz. Ele faz sempre caminhada com um grupo de pessoas.
E interessante também que ele falou que algumas vezes que ele estava caminhando sozinho, algumas pessoas que estavam passando de carro ofereceram carona para ele. Mas como ele estava fazendo caminhada, né, a pé, ele recusou, agradeceu e recusou a carona. Então nós sempre temos as oportunidades de receber a ajuda de alguém quando nós estamos em dificuldade. Então é importante nós termos a humildade também para aceitar essa ajuda, né? Então nós recebemos muita ajuda, mas e quando é a nossa parte de realizar a tarefa? O que pode acontecer para nós? Por exemplo, nós nos retrairmos, nós buscarmos, por exemplo, desculpas, ou nós fugirmos do trabalho. E muitas vezes o medo entra em ação, porque é o medo da responsabilidade, é um receio da crítica, é o medo de tomar uma iniciativa em benefício de outras pessoas. Então imagine se uma pessoa quer aprender a tocar música, mas tem medo de desafinar ou tem medo de errar as notas musicais. Nós nunca teríamos a oportunidade de escutar belas melodias. Eu mesmo, quando eu assumo desafios como essa da maratona de 10 lives diárias, de segunda a sexta-feira, eu também sinto uma certa insegurança antes de começar. Mas quando eu me lembro do meu propósito com o qual eu realizo as lives, e a confiança que eu sempre recebo a ajuda, esses são pontos importantes que me motivam a seguir na caminhada. Então o propósito da qual eu utilizo aí para realizar as lives é compartilhar a minha experiência com os outros e também trocar essas ideias com vocês, onde eu aprendo muito com vocês também. Mesmo quando vocês fazem perguntas, me fazem refletir e assim eu vou aprendendo também. Então nessas lives não significa que eu sou perfeito, que eu não tenho receios, mas procuro fazer que a minha parte racional e a minha confiança em Deus supere eventuais receios que surgem no caminho. E assim eu consigo realizar essa maratona de lives. Eu tenho conseguido realizar essa maratona de lives. Então, se todos os corações de todas as pessoas estivessem aprisionados ao medo de trabalhar em benefício do coletivo, onde nós encontraríamos um serviço que pudesse nos auxiliar? Então, uma outra questão para nós refletirmos é como conquistarmos aperfeiçoamento moral e espiritual se nós nos afastamos com medo de realizar a tarefa? Então, se nós almejamos a felicidade, é importante que nós plantemos a felicidade no campo de trabalho, ajudando as outras pessoas. Então, onde existir uma possibilidade de nós sermos úteis, procuramos ter ânimo mais fortalecido, seguindo para frente e para cima. E o ânimo também busquei lá no dicionário, vem do latim, que significa alma, coragem, desejo, mente, ter disposição. Então assim nós vamos construindo com ações no bem, mesmo que sintamos medo, porque Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação, para fortalecimento dos nossos valores morais, Ele também nos deu o amor que gera as ações no bem e também a moderação que estabelece em nós o equilíbrio. Então cabe a nós utilizarmos esse espírito de fortaleza, de amor e moderação em substituição ao medo, quando nós vamos realizar uma tarefa. E o que nós encontramos do outro lado do medo? Do outro lado do medo nós encontramos o sucesso da nossa jornada, encontramos a harmonia, encontramos o equilíbrio ou o reequilíbrio, ou encontramos a redução ou a superação do nosso sofrimento. Então o que nós vimos na live de hoje? Vimos o que é o medo, como que o medo age em nós. Vimos também o medo e a reestruturação dos nossos conhecimentos através do aprendizado.
a reestruturação, que é aquela ressignificação. Nós buscarmos, elaborarmos o que nós temos de conhecimento e aprendermos coisas novas e reestruturarmos o que nós estávamos pensando, para podermos ver o medo, analisar o medo de uma outra forma. Vimos também os pontos positivos do medo. Vimos como aliviar os fantasmas do medo. E qual a importância de nós adquirirmos conhecimento para nós lidarmos com o medo, mas também de nós lapidarmos a nossa inteligência com o exercício da moderação, do equilíbrio e da paciência. Vimos a importância de nós praticarmos a diplomacia, agir com respeito pelo próximo de forma pacífica nas mais variadas situações da vida. Isso melhora também as nossas relações interpessoais e os nossos conflitos interiores. Por que os nossos conflitos interiores melhoram nesses relacionamentos, nas melhoras dos relacionamentos interpessoais? Porque conforme nós vamos aprendendo a lidar com o outro, nós sabemos que estamos conseguindo lidar conosco mesmos. Então, antes de aprender a lidar com o outro, é necessário nós aprendermos a lidar conosco mesmos. E nessa relação existe uma troca, onde aprendemos a lidar com os outros e conosco mesmos. Então existe um aprendizado nesse processo. Então, onde podemos encontrar também os recursos para aliviarmos os nossos medos? Então vimos que nós encontramos recursos em todos os lugares, nos vários momentos. Temos isso à disposição nos vários lugares onde nós estamos presentes. E se todos nós tivéssemos medo, onde nós encontraríamos ajuda para benefício de todos? E vimos também o que nós encontramos do outro lado do medo. Então eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. E gratidão. Gratidão a todos vocês. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras eu faço lives às 19 horas e 19 minutos, transmitindo simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Gratidão a todos vocês. Então desejo a todos uma excelente noite, uma noite tranquila, uma noite serena, que possam ter uma noite também de descanso, que possa ser repousante e todos possam ter também uma excelente semana. Muito obrigado a todos vocês. Maria de Fátima Mazuco escreveu: obrigada por sua atenção e carinho para com a gente. Gosto de falar com alguém que entende das coisas assim como você. Gratidão. Muito obrigado, Maria de Fátima. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu carinho também, pelo carinho de todos vocês que me acompanham nas lives, me acompanharam até aqui no final. Muito obrigado a todos vocês. Maria Cis bateu palmas. Obrigado, Maria Cis. Ana Célia Diogo escreveu, colocou um símbolo aqui de coraçãozinho nos olhos. Obrigado por tudo. Obrigado a você, Ana Célia. Então, boa noite. Boa noite a todos vocês e vejo vocês na minha próxima live, que é amanhã, 19 horas e 19 minutos. Valdelise escreveu: você tem ajudado muito, gratidão, e que continue nos direcionando. Obrigada. Obrigada a você, Valdelísia.
A Sueli Hipólito escreveu aqui: achei fantástica a definição do lapidar do eu. Gratidão e boa noite. Muito bacana pelo seu comentário e participação, Sueli. Gratidão a você e boa noite a você também. Minha mãe escreveu: persistamos em nosso esforço de renovação. Boa noite a todos, na paz de Jesus e amor de Maria. Muito edificante tema, muito útil. Bom descanso. Muito obrigado, mãe, pela participação, pelas palavras também. Bom descanso para a mãe também. Muito obrigado. Maria se escreveu boa noite. Darlene Gonzaga, até amanhã. Gratidão. Obrigado, Darlene. Gratidão, até amanhã. E boa noite também, Maria Assis. Jânia também. Boa noite, Jânia Souza. Boa noite para você também. E Ana Maria Kolernik, gratidão. Gratidão a você também, Ana Maria. Então vejo todos vocês amanhã. Boa noite a todos vocês.